Para quem pensa que a corrente da prosperidade com Deus é voltada apenas para empresários, está completamente enganado. Todas as palestras ministradas não são para um público específico. Os métodos, desafios e ensinamentos conduzem os participantes a patamares e resultados inacreditáveis, independentemente da área profissional. Fiquei muito tempo desempregada. Tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil, e eu tive que trabalhar de babá. Sendo formada? Sendo formada. Porque assim, teve um tempo que eu fiquei, nenhuma porta se abria para mim. Para quem já tem uma formação e experiência na área, foi assim, muito, muito decepcionante. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, né? Assim como muitas pessoas que estão aqui hoje, falta de esforço não é, né, pastor? Se dedica na empresa onde trabalha ou até na sua empresa mesmo, mas não via os frutos, né, pastor? Você não via os frutos? Não via os frutos não, senhor. Cada mês que passava, piorava. Eu já nasci perdendo, né? Eu já nasci em meia miséria e eu cresci em meia miséria. Na minha casa não era pobreza, na minha casa era miséria mesmo. Nós chegamos à época de termos 3 dias sem ter comida para comer. Todos os que desejam prosperidade e uma transformação de vida recebem a direção que vem do altar. Hoje eu ganho que eu nem imaginava que eu iria ganhar um dia. Eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase 100 mil reais. Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Só que eu não confiei totalmente na direção, porque eu fiquei 1 ano trabalhando na gráfica e trabalhando com o que eu faço hoje com móveis planejados. Aí eu fiz mais um voto. Aí eu já desci do altar, já decidido que eu não queria mais. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Deus tem sustentado, né? Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. Graças a Deus, pastor, eu dei ouvido à voz de Deus que saiu do altar e eu comecei a praticar lá fora. Fazer exatamente como o Espírito Santo direcionou. Faz um negócio aqui, outro negócio ali, e quando eu vi, eu falei, opa, até eu tomei um susto, né? Falei assim, pô, sério? Tudo isso? Mas Deus honrou. Na reunião da prosperidade com Deus, o maior intuito é provar que somente uma aliança com Deus é capaz de mudar tudo. E sabe onde nós somos provados? É no altar, pessoal. É quando se tem que abrir mão da vida velha. Quando se tem que abrir mão dos achismos. Tem pessoas que elas têm que sacrificar, sabe o quê? O tempo de igreja que ela tem, porque tudo para ela, eu conheço fulano, conheço Beltrano, eu estou tantos anos na igreja, mas e aí? Conhece a Deus? Ainda não. Tem o Espírito Santo? Ainda não. Tanto que adianta conhecer todo mundo, se o principal você não conheceu ainda. Então sacrifique esse eu aí e coloque Deus na sua vida. E é por isso que profissionais liberais, CLTs e pequenos e médios empreendedores participam da reunião da prosperidade com Deus. Todos recebem o mesmo aprendizado, direção e, sobretudo, a proposta de aliança com o maior de todos os sócios. A gente tem que ser perseverante. Começou uma coisa, vai até o fim. E vai vir aquela vontade de sempre você desistir. E guarda uma coisa, só vai vir a vontade de você desistir quando você estiver próximo a alcançar. É levar para o resto da vida. Isso faz parte da mudança da vida de uma pessoa. Empresário ou não, se você deseja ser bem-sucedido em sua área de atuação, venha alcançar o êxito profissional através de uma aliança com Deus. Todas as segundas-feiras na maior palestra de prosperidade do estado de Santa Catarina.
Eu não sei se é do seu conhecimento, mas na contramão de todas as coisas que nós temos visto acontecendo na economia do mundo, na economia do nosso país, esses altos e baixos que acontecem constantemente, na contramão de tudo isso, existe uma corrente, uma reunião que tem sido importantíssima para as pessoas que querem aprender através da fé como vencer na vida econômica, como ser um empresário bem-sucedido, como ser um profissional cujo trabalho de fato alcance o sucesso. A cada segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, pessoas têm recebido direções, têm alcançado a orientação que a palavra de Deus traz para que elas possam então dar um passo que mudará definitivamente a história de sua vida. Cada testemunho que apresentamos tem comprovado isso. As pessoas que chegam até aqui, segunda-feira, chegam carregadas de problemas, mas saem daqui levando consigo a solução. E se você que está agora nos assistindo deseja saber mais a respeito disso, acompanhe esse testemunho. Eu tenho certeza que ele vai mostrar para você que para o seu caso tem jeito. Eu venho de uma família bem estruturada. Meu pai e minha mãe foram pessoas maravilhosas, trabalhadores, vitoriosos na vida. E a gente cresceu, eu e minha irmã, com todos o apoio e o carinho de um pai e de uma mãe. Só que isso daí não preenchia, sempre faltava algo dentro de mim. Tinha um monte de sonhos, mas não realizava nenhum. Quando eu cheguei na igreja, na época eu trabalhava com meu pai na empresa do meu pai, no comércio do meu pai. Comecei a desenvolver os meus projetos junto com o meu pai, junto com a empresa. O meu sonho era ser um agrônomo, trabalhar na área da agricultura. Porém, chegou um momento que meu pai falou que não era o Deus que eu aprendi na igreja que me abençoava. Era Ele que me dava condições de eu prosperar, de eu conseguir realizar os meus sonhos até então. E ele me fez uma proposta. Ele falou, olha, ou você escolhe a família ou você escolhe a igreja. E a gente pegou e teve que tomar uma decisão. Então, conhecendo esse Deus Todo-Poderoso, eu falei, não, a palavra de Deus é verdadeira e eu vou seguir com o Senhor Jesus na igreja. Tive que sair da empresa, tive que trabalhar com meu pai. Meu pai até na época falou assim, perguntei para ele, eu saio com o quê? Meu pai falou, você não sai com nada, você sai com uma mão na frente e outra atrás, você não leva nada. Fui trabalhar de empregado, trabalhei alguns meses de empregado, não me dei bem. E aí veio uma ideia, até de um amigo meu, falou, pega pano de saco e vai vender na rua. Fiquei um período fazendo isso. Nisso conheci minha esposa, uma vida, ela como secretária, uma vida assim bem humilde. Casamos com muita dificuldade, muita humilhação, nós somos muito humilhados no nosso casamento. Minha família era contra o casamento. Fui morar de aluguel, fui morar em uma situação bem difícil mesmo. Aí veio uma campanha na igreja, eu com minha esposa. Quando nós conhecemos o poder do altar, aí Deus abriu uma porta, Deus deu uma direção para nós, que surgiu da minha esposa ser sócia com uma amiga na escola, numa escola de educação infantil. E ela veio ela e minha esposa, e nessa sociedade não deu certo. E nós éramos para sairmos da sociedade, e coisas que só Deus explica, quem saiu foi ela e quem ficou fomos nós. E começamos a trabalhar. E Deus começou a abrir as portas, começou a mandar alunos, começamos a crescer e conseguimos gerar o próprio recurso para pagar a compra da escola. Hoje, assim, a escola, hoje, graças a Deus, a gente já tem 2 unidades. Nós partimos agora para um polo de ensino à distância e semipresencial. Então a gente tem crescido, e a gente só tem que agradecer a Deus ao que a gente aprende no altar,
no congresso, que você aprende dentro da palavra de Deus, que é o nosso norte, que é o nosso alimento, é o nosso tudo. Hoje no congresso, através do que a gente aprendeu, do que a gente desenvolveu dentro do congresso, Deus foi dando uma forma a sonhos que a gente achava que tinha, mas não poderia realizá-los, que foi casar, de ter uma casa. Hoje nós temos nosso apartamento, temos nosso carro, podemos viajar, podemos desfrutar de uma vida confortável, compramos alguns imóveis, temos uma casa, 2 casas, temos salão comercial, nós temos alguns imóveis e Deus tem honrado para a nossa vida, a gente tem cuidado de nós de uma forma que, ao ponto da maior vitória que eu teve, não foi tanto financeira. A minha maior vitória foi o meu pai chegar em mim e reconhecer Deus na minha vida. Bom, hoje, obedecendo às recomendações do Ministério, tanto da Educação, da Saúde, do governo estadual, governo municipal, as escolas não estão trabalhando. Nós trabalhamos online, nós já tínhamos uma plataforma educacional que a gente já utiliza já há vários anos, e quando veio esse momento todo de parar a pandemia, conversamos, comunicamos todo mundo, começamos a trabalhar online, dando lição. O princípio foi difícil, porque em pouco tempo você ia adaptar tudo que tinha que adaptar, mas conseguimos. E aí você vai buscar no altar, você vai buscar a direção em Deus, ora, pega a Bíblia, lê a Bíblia, aí Deus toca no coração e falou, dá desconto. Eu falei, meu Deus do céu, dá desconto. Nós precisamos de dinheiro e pede para dar desconto. Enquanto, assim, muitas escolas teve situação de desligamento de alunos, aqui não. Aqui a gente tem mantido e, para nossa surpresa, a gente já começou a receber alunos matriculados nesse momento aqui, porque eles têm ouvido falar do trabalho que nós estamos fazendo. Que a escola que o filho, no caso de uma mãe, falou, o meu filho está numa escola que não está fazendo o que vocês estão fazendo. Aí uma amiga indicou a escola e a criança já veio, já está matriculada, já está fazendo as aulas aqui com a gente online, então a gente está muito feliz. E também na faculdade começou a ter procura, porque é a EAD, então a gente está com dois canais aqui. Se a pessoa chega no congresso, alinhar as orientações do congresso com os segredos do altar, ali, meu amigo, ali está a vida. Não pense, meu amigo, minha amiga, que foi uma questão de sorte. Tampouco porque esta pessoa, ela nasceu para se dar bem, vencer, prosperar. Tem muita gente que pensa assim, fulano é sortudo. Não, foi Deus. Mas porque Deus se manifestou, porque ela entendeu que, tendo uma aliança com Deus, essa aliança lhe daria condições de seguir em frente, de avançar, de progredir, de prosperar. É o que você precisa fazer. Talvez suas vendas não estão indo bem, seu comércio está aí, fechado, você trabalha e não vê resultado, nada para você avança, o desemprego constantemente lhe batendo a porta, você sendo humilhado, dependente de um, de outro. É um profissional que poderia ser bem remunerado, mas o que ganha é irrisório e não dá para você realizar metade do que gostaria. Venha firmar um pacto. Quando você receber essa aliança, pode ter certeza, o Senhor Jesus estará à frente da sua vida. E tudo que você fizer, por mais difíceis que sejam as situações, Deus não deixará você sozinho. Sabe qual é a prova disso? A prova disso são os testemunhos que você vai acompanhar agora, de pessoas que, segunda após segunda, sobem ao altar para falar como foi a sua semana e aquilo que Deus fez quando elas firmaram uma aliança com Deus. E com você, amigo, amiga, pode acontecer o mesmo. Acompanhe esses testemunhos agora. Qual o nome da senhora? Inês. Dona Inês, qual foi o resultado alcançado segunda-feira? Foi que o ano passado, no começo do ano passado, eu me aposentei por tempo de trabalho, né? E a minha aposentadoria não estava certa. Daí saiu lá em Brasília que era para nós procurar nossos direitos. Aí eu procurei minha advogada e assinei uma procuração para ela, para ver, né? Aí ela disse que eu tinha.
Aí ela até viu os valores, mas eu achava que os valores era pouquinho, né? Aí quando chegou agora em maio, isso fazia 1 ano e 6 meses que estava na justiça. Quando chegou agora em maio, mês de maio, eu estava aqui na reunião com o celular desligado. Daí eu liguei o celular, tinha um áudio dela, que era para mim, o escritório dela na terça-feira de manhã, que tinha saído rescisão, né? Mas eu esperava que, né, que ia demorar, né? Não, cheguei lá, o dinheiro já estava na conta da advogada e foi direto para minha conta. Boas notícias. Boas notícias. Vale a pena. Vale, porque eu esperava um valor e veio 2 a mais. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Seu Gelson, qual foi o resultado alcançado através de um pacto com Deus? Sim, eu sou gaúcho, né? E vim para a cidade morar e trabalhar aí. E eu trabalho com vendas de artesanato, produto artesanal, né? E as minhas vendas estão indo muito bem. Estão melhorando bastante, tenho vendido bastante. E o pacto, né, melhorou bastante. O senhor há quanto tempo trabalha nesse ramo? Desde que eu moro aqui já. Vai para 4 anos já que eu moro aqui, né? E desde que eu vim para cá, eu sigo sempre nesse ramo de vendas de produto artesanal. Quer dizer, através do pacto firmado com Deus, Deus tem dado ao senhor a possibilidade de ver as vendas aumentarem, mesmo diante das dificuldades que muitas das vezes acontecem. Sim, mesmo com as dificuldades, para mim as vendas estão sempre equilibradas, sempre melhorando, sempre prosperando mais, melhorando. E aí eu digo para alguns também, né, para vir fazer a mesma coisa, corrente do pacto e tudo mais, né, porque vale a pena. Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Parabéns pela sua fé. Qual o nome do senhor? Christian. Seu Christian, qual era a sua condição quando o senhor chegou na reunião da prosperidade? O senhor tinha dívidas? Sim, eu tinha dívidas. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? E aí, graças a Deus, consegui pagar o valorzinho de 2 mil, mas passei bom tempo da minha vida como empresário, sujo no SPC Serasa e não tinha força dele. Eu só queria saber de trabalhar, o que ganhava e investia dentro do meu negócio. E como você diz assim, deixa eles para lá e vou seguir a vida. E aproveitando esse testemunho de hoje, pelo nome limpo, tanto o meu, eu estava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Mas graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela, um deteto panorâmico, automático, e também hoje mesmo pela manhã, antes do carro, o carro foi à tarde, hoje pela manhã, aquele propósito que o senhor oremos, determinamos que estava amarrado do banco, nos passar uma grana para ampliar nossas instalações lá, e o banco hoje foi lá, verificou tudo certinho, já pediu a documentação, falou que até quarta, quinta-feira a bênção vai chegar. Quer dizer, dívidas pagas, nome limpo, por conta disso, conseguiu comprar um carro para sua esposa, Deus abençoou, e além disso, aquele negócio que estava travado, aquele valor que o banco iria ceder para vocês investirem no negócio, hoje já teve sinal positivo. Sim. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido. E a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar e hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Deus é grande, é ou não é? Bem forte para Jesus e muito mais vai vir. Deus é Deus que realiza sonhos, Deus é Deus que faz o sobrenatural, Deus é aquele que cumpre o que prometeu. Assim foi na vida de um homem chamado Abraão, de uma mulher chamada Ana, pessoas que carregavam um vazio, mas esse vazio foi preenchido pela promessa de Deus em sua vida. Por isso que nós estamos vivendo a Fogueira Santa no Templo de Salomão nesse mês de julho, e muitas pessoas, através dessa campanha, têm alcançado na sua vida a realização de sonhos, por mais impossíveis que pudessem ser, mas Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível, a exemplo dessa história que você vai acompanhar agora. Seu nome? João. Como é que era a sua situação antes, João? Olha, eu cheguei na igreja em 2002. Tinha 16 anos, né? Meu pai, na época, empresário, tinha algumas dívidas, não estava conseguindo dormir. E aí, na madrugada, ele assistiu um programa da Igreja Universal. E aí, ele era muito religioso, mas abandonou a religião e veio para a Universal e nos trouxe. Eu fiquei na Universal, porque aí eu vou resumir todos esses anos, eu fiquei na Universal por 13 anos esquentando o banco. Literalmente, eu era morno na fé.
participava das campanhas, tinha uma visão muito pequena, não vivia uma vida ruim. Meu pai sempre foi trabalhador, nunca deixou nos faltar nada, mas a gente vivia uma vida, eu posso dizer, uma vida bem precária, bem de miséria. E aí, durante muitos anos eu ficava ali fazendo campanhas, recebia aquilo que eu almejava, só que eu almejava muito pouco, então eu vivia ali esquentando o banco, era um verdadeiro religioso. Não cheguei na igreja não tive problemas com roubo, com vícios, com drogas, com nada disso. Eu era a verdadeira pessoa que você olhava e falava assim, nossa, pessoa bonitinha da igreja ali, tudo certinho, só que eu não prosperava. Porque a Bíblia mesmo diz, pior é você ser morno do que ser frio, e o melhor é você ser quente. Eu era morno. Então, eu não agia a minha fé. Eu já namorava há 10 anos, e a minha esposa falou, olha, precisamos casar, né? Até quando a gente vai ficar nessa situação? E aí eu falei, então vamos casar. Só que eu não me dava conta, eu não tinha noção do que era um casamento. E eu não tinha condições de sequer comprar uma aliança, quanto mais pagar um aluguel. Isso foi em 2015. Eu recebia R$600 por mês, naquela época. E aí eu tomei um choque, eu falei, nossa, eu estou na igreja há tantos anos, eu vejo as pessoas prosperarem, eu vejo as pessoas evoluírem, o bispo sempre ensina a agir a fé de maneira inteligente, eu estou aqui no banco, esquentando o banco, a minha vida não evolui. E aí eu falei, agora eu vou casar, eu preciso tomar uma decisão. E aí, nos casamos em junho, o que veio em julho? Fogueira Santa. E nessa fogueira santa eu falei, eu não vou pedir nada, eu não quero nada. Eu só escrevi no envelope, no papelzinho, sabedoria. Eu só pedi para Deus sabedoria, porque eu estava cansado de pedir as coisas, recebia, mas com uma visão muito pequena. Eu falei, eu quero ter a sabedoria de Deus, porque se eu tiver essa sabedoria, eu tenho certeza que eu vou prosperar, a prosperidade vai ser consequência. E aí pedi prosperidade, me sacrifiquei ali. De julho até setembro, Deus no altar me deu 2 visões, por meio de um versículo que ele dizia o seguinte, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para vossos deleites. Eu pensei, eu estou pedindo as coisas para o meu prazer e não para honrar e glorificar a Deus. Esse foi o primeiro. Aí passou mais um tempinho, Deus me deu outra visão. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ficha caiu. Aí a ficha caiu. Eu falei, nossa, eu estou buscando bens materiais, mas o que me falta não é bem material. Eu tinha uma vida até teoricamente confortável, porque em 6 meses eu consegui já ter um salário bom. Eu era professor de inglês, muito bem qualificado, já tinha um salário ali de R$10.000. Para quem saiu de 600 no início do ano, para no meio do ano já ter um salário de R$10.000, eu via que eu tinha muito potencial. O que estava faltando era despertar essa fé. E aí Deus me deu essa visão. E aí, exatamente num domingo, eu recebi o Espírito Santo. Eu entrei na igreja um e saí outro. Aí dali, a minha vida transformou. Porque nasceu um leão dentro de mim. Eu falei, agora eu sou capaz de conquistar tudo aquilo que eu sempre almejei e fazer da minha vida um testemunho. Porque eu não queria que as pessoas passassem por aquilo que eu passei. Ficar 13 anos ali adormecido na fé. E não era apenas por bens materiais. Porque nem família eu tinha. Eu não era casado. Eu não tinha meus filhos, eu não tinha nada financeiramente, não sofria com vícios, mas eu vivia aquela vida morna. Eu não queria que as pessoas passassem por aquilo. E aí Deus estava me usando exatamente para dar esse testemunho hoje. E aí o que aconteceu? Em 3 meses Deus me deu uma visão. Eu estava viagem de fim de ano com a minha esposa, de férias da escola, e Deus falou, você vai ter seu próprio negócio. Chega de ficar trabalhando para as pessoas. E aí eu abri um estúdio na minha casa. Começou com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, mas continuei ainda empregado na escola. E aí durante o ano de 2017 inteirinho, eu trabalhando, mas eu falei, acho que Deus quer me dar algo mais. E aí isso no interior de Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette. Deus abriu uma porta para mim em Jacareí, do lado de São José dos Campos, aqui em São Paulo. E aí eu falei, e agora, como que eu vou comunicar isso para minha esposa, que eu quero ir, quero abandonar tudo, teoricamente uma vida já estava confortável, mas Deus tinha muito mais para a gente. E a minha esposa falou, não, eu confio em você, eu tenho certeza que Deus nunca vai nos desamparar, assim como tudo que Ele nos deu até agora. Abandonamos tudo e viemos para São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás. E aí montamos uma franquia em dezembro de 2017. Durante 2018, é o que o senhor sempre fala, a gente passa por muitas dificuldades, não é um mar de rosas, né? E aí no ano de 2018, a nossa escola começou a crescer, milagrosamente, né? Deus fazendo a obra dele ali, operando. E no fim de 2018, eu falei, eu quero mais.
E aí Deus abriu outra porta, compramos mais 3 franquias. E aí fomos para 4 franquias, aí logo veio a pandemia. Nossa escola começou a crescer ainda mais dentro da pandemia. E Deus me deu uma outra ideia. Vamos abrir agora uma escola digital. Já que as pessoas não estão podendo vir nas escolas presencialmente, vamos transformar isso em digital. E aí abrir a escola se tornou hoje o meu maior negócio. E aí Deus me deu condições de entrar no ramo imobiliário. E aí comecei a trabalhar com house flipping. O que é o house flipping? Você compra imóveis, né? Estão abaixo do valor, estão deteriorados, e você faz nele uma reforma, deixa ele novo e vende com uma margem de lucro. E aí eu comecei com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, no norte do Brasil, nordeste. Muitos imóveis eu nunca nem fui. Porque Deus foi me dando uma visão que eu falei, como que eu vou administrar isso tudo à distância, sem ter que ir lá? Porque eu já tenho as minhas escolas, o meu grupo de escolas foi crescendo, hoje eu tenho 12 escolas, vamos para 15 até o fim desse ano agora. E eu falei, eu não consigo me dedicar às escolas e aos imóveis tudo ao mesmo tempo, demanda muita viagem, são muitos funcionários, muitas coisas, mas Deus foi me dando direção, como Ele sempre deu, da mesma maneira como eu pedi. Isso aí acho que são alguns dos imóveis que eu fui adquirindo. Esse é um apartamento em Uberlândia, a gente tem vários apartamentos em São Paulo, isso é em Varginha, literalmente no Brasil todo. E aí Deus foi me confiando pessoas, foi me dando pessoas para trabalhar comigo, pessoas que eu podia acreditar. E eu também transformei a vida dessas pessoas. Muitas pessoas que entraram comigo para trabalhar na cobrança, às vezes, das minhas empresas, hoje vivem vida de luxo. Mas, muito além disso, o que eu mostro para elas é o quão gratificante é você servir a Deus. Então, elas ganham dinheiro comigo, mas eu mostro, olha, o dinheiro é passageiro. Isso aqui tudo acaba. O que fica é a maior riqueza que a gente tem. Então, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, isso aqui tudo é passageiro. Então eu uso do meu testemunho para ganhar almas hoje, não apenas para ganhar dinheiro, porque o dinheiro ele é muito volátil, né? A gente tem, depois não tem mais, mas se você tiver o Espírito Santo, você tem a eternidade dentro de si. Isso é tudo. Isso é tudo, essa é a maior riqueza. Deus abençoe, graças a Deus. Diante do que você ouviu, o que você precisa entender? Deus fez acontecer na vida desta pessoa essa transformação belíssima, mas quer fazer também na sua vida. Deus não está limitado não, pessoal. Nem a espaço, nem a tempo. Deus, é soberano. Agora, as pessoas limitam a sua fé e, consequentemente, limitam o poder de Deus em suas vidas. Por isso que eu quero convidar você para, nesta próxima segunda-feira, tomar essa decisão. Venha para o altar, use a sua fé, e eu tenho certeza que a sua história de vida também mudará. Aqui na Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. 6 horários nesta próxima segunda. Às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite, que é a principal reunião, mas um convite especial a todos, porque às 18 horas, ao cair da tarde, estaremos realizando 60 minutos de poder e você é o nosso convidado. Eu tenho certeza que quando você chegar aqui, a sua história de vida, ela começará a mudar. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.